Vamos lá. Hoje é dia 10 de julho, sabadão. Mais uma madrugada aí pra gente bater um papinho. E essa semana a gente vai falar sobre uma coisa, mas eu queria te fazer uma pergunta antes sobre justamente sobre isso. Porque Essa de hoje é sobre, que você falou, desculpa a intromissão. não, então na O, verdade assim, o tema dessa semana. então vamos entrar nele. O que na tua opinião leva um país, uma nação a quebrar? O que faz um país quebrar? Primeiro é falta de governo, né? E o povo, o governante não ter amor à sua nação, ter amor só visar só o seu enriquecimento, o povo fica totalmente abandonado, né? Não Uhum. fica, não tem nenhum apoio de nada, né? Quando o governante faz isso. Isso tanto em relação ao Estado, ao município, ao país. É muito triste quando o governante é um governante que não tem nenhum apoio do povo, no caso, a não ser daqueles que foram beneficiados. Sempre eu falo isso. Porque nos governos passados eu tenho, com certeza, pessoas da família que foram beneficiadas que apoiavam totalmente. E quando teve que votar nessa última vez, não diziam que só iam voltar no sistema antigo porque tinham medo de perder os benefícios adquiridos no governo passado. Ah, Então, pessoas da família mesmo, irmão, sobrinho, pessoa ligada à minha ex-namorada, era tudo desse jeito, então, cunhado. e Então, aí é tudo ligado justamente ao tema que a gente vai falar essa semana, que é a confiança. Quando o povo, principalmente o povo e também aqueles que investem, né? Às vezes não é nem o povo da própria nação, mas o povo, os estrangeiros, investidores, né? Que investem ali naquele país, quando perdem a confiança justamente no governo, né? Nas decisões que o governo está fazendo ali, e veem que deixa não eu tem mais jeito, o país quebra. E é a falta de confiança que faz esse país quebrar. E aí, a gente hoje vai falar em confiança, mas em confiança no único ser do universo que não pode decepcionar a gente, que é a confiança no Senhor. E o Senhor ele cuida de todos nós, só que o fato de você confiar em Deus não significa que você pode confiar plenamente nele, mas só essa tua confiança nele não vai te levar onde você tem que chegar. Porque Deus, ele cuida da gente, mas ele não pode fazer por nós o que a gente tem que fazer. Ele mostra, por exemplo, o que é saudável, né? O que é uma comida saudável e o que não é. Mas não é ele que vai comer por nós. Quem vai escolher o que vai comer ou não, o que vai deixar de comer, sou eu, é você. Isso ele não pode fazer. Né? Às vezes a gente tem problema de saúde aí, por coisas que a gente vem comendo, a gente sabe que faz mal, mas continua comendo mesmo assim. Né? Só para dar assim um exemplo. E aí você, por exemplo, você ora, né? Faz a oração ali para que você possa acordar no dia seguinte, ter um dia maravilhoso, né? Um dia melhor e tal. Só que aí você ora na hora de dormir e acorda meio-dia, 1 hora da tarde. Ele não pode levantar da cama por você mais cedo para fazer o que você precisa fazer. Então, assim, a gente precisa confiar nele, mas também precisa fazer o que ele, né? Quando a gente pede a ele alguma coisa, ele vai falar para você o que tem que fazer, vai sinalizar, mas você também tem que levantar e fazer o que tem que fazer o que tem que ser feito. Quem confia em Deus se joga, vai com toda a fé, sem se preocupar com mais nada, né? Porque quando ele pede para fazer alguma coisa, quando ele manda, a gente tem que fazer, confiar nele plenamente.
mesmo sem entender naquele momento ali, sem saber como que vai fazer, de repente, cara, não sei o que eu vou fazer. Você não pode ficar parado, tem que dar o primeiro passo, tem que fazer alguma coisa, porque quando ele dá uma visão para você, quando ele diz que você tem que fazer alguma coisa, ele vai cuidar de tudo que você precisa para você fazer. E quando você sente medo, o medo te paralisa. O medo ele patrocina a paralisia. Você não pode ter medo porque o medo é o que te trava, é o que te segura, é o que te impede de prosperar, de evoluir. E quando a gente tem medo é porque a gente não confia. Alguém pode perguntar de repente: ah, poxa, e se eu estiver aqui falando com Deus e Deus pedir para me jogar na frente de um carro em movimento? Amigo, nesse caso aí, se você sentir algo assim parecido, poxa, Deus está pedindo para me jogar num prédio, sei lá, não é Deus que está falando com você, não é Ele que está aí na tua cabeça. A palavra diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. E se você tiver alguma vez sentiu ou sente algo parecido com isso, é o diabo que está na tua cabeça tentando fazer o mesmo que fez com Jesus no deserto, que é tentar ao Senhor Deus. É você querer provar o poder de Deus. Isso não é confiança. Isso é você justamente ao contrário, você desconfiar e querer provar o poder dele. Deus, ele é amor puro, Deus é verdadeiro e o Senhor, ele é conosco sempre. Então você pode fechar os olhos, você pode dizer todo dia para você mesmo: Deus é comigo sempre. E Ele não nos abandona jamais. Deus, Deus ele dá o caminho. Só que se você tiver esse medo de seguir o caminho, Ele não vai seguir o caminho sozinho por você. Ele vai estar do teu lado ali, segurando a tua mão. Mas Ele quer que você dê o primeiro passo. É preciso confiar e dar esse passo primeiro, que ele vai mostrar o segundo passo para você. Às vezes não está muito claro o caminho, né? Você está enxergando ali para onde você tem que ir, mas você não sabe o que vem depois. Cara, confia. Dá o primeiro passo e ele vai te mostrar depois o que fazer. E assim vai o segundo, o terceiro. Só que tem que ter atitude para dar o passo na direção que ele mandou. Muita gente às vezes tem dois caminhos. Não é? E Deus está pedindo para você seguir aqui, né? Nesse caminho. E aí você está olhando para cá e você vê que tem um caminho que é mais fácil. Só que não é o caminho que ele quer que você siga. E muita gente tem medo porque aqui está um pouco escuro, não consegue enxergar mais à frente e vai pelo caminho mais fácil. E acaba às vezes se ferrando, porque o caminho mais fácil às vezes leva para um lugar que você, né, não tem que ir. Então, o negócio é não hesitar. Não hesite, não hesite, não hesite. Ele não vai deixar te faltar nada. Nada que precisar. Nada que você precise para poder seguir o teu propósito, seguir o teu caminho. Nada vai faltar. Ele sempre que ele dá a visão, ele também dá a provisão. A palavra diz em Salmos 125, 1, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa é a base da confiança. E se você está debaixo da palavra do Senhor, não existe nada nesse mundo capaz de derrubar você. Não existe segurança maior do que você estar debaixo da palavra de Deus. E sem fé não existe confiança. Sem confiança não existe a possibilidade de agradar ao Senhor. Sem fé você nunca vai agradar ao Senhor. O nosso cérebro, ele é programado para a gente desconfiar de tudo, né? Para poder, é como se fosse uma proteção. Ele quer que você tenha medo para você, justamente para poder te proteger, para poupar energia, que a função do cérebro é poupar energia. Ele quer nos proteger, né, dos perigos. E
Só que se for para você cumprir, se for para você realmente cumprir o teu propósito, seguir o destino que você tem que seguir aqui na Terra, você tem que reprogramar o teu cérebro e fazer o que precisa ser feito. A gente repete isso, né, algumas vezes, mas é justamente para poder colocar aí na cabeça que tem que fazer o que precisa ser feito. Independente se você está motivado ou não para fazer, a gente veio falando a semana passada aí sobre motivação. Você não pode fazer as coisas somente quando estiver motivado, porque a motivação ela acaba. Dependendo, pode ser uma motivação que dure muito tempo, pode ser que dure pouco tempo, mas ela acaba um dia. E quando a motivação acaba, você vai fazer o quê? Vai ficar parado? Não. É preciso colocar todos os dias na sua cabeça que você tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Porque quando você ativa o teu cérebro, uma hora você começa a fazer mais tranquilamente. Não viva por motivação. Tenha um objetivo em mente, tenha um propósito, viva por esse objetivo, viva por esse propósito que você vai conseguir seguir o teu caminho, desde que confie no Senhor. Confiar em Deus é olhar para o mar e ter certeza de que ele vai se abrir para você passar. Confiar em Deus é entrar na cova cheia de leões e saber que os leões não vão te atacar, vão baixar a cabeça para você. Confiar em Deus é você passar pela fornalha sem medo de se queimar e sair do outro lado sem estar queimado. Confiar em Deus é você andar sobre as águas e saber que Ele vai estar lá do outro lado da margem te esperando de braços abertos. Se Deus mandou, vai. Se Deus está falando no teu coração, vai. Só que tem que aprender a diferenciar quando é Deus que realmente está falando alguma coisa aqui pra gente, no nosso coração, e quando não é. Não faça nada só para testar o poder de Deus. Não é o caminho. Deus, ele não é como um homem que mente e engana. Deus é fiel. E a sua fidelidade não precisa nunca ser testada e nem provada. A gente deu o exemplo aqui justamente da saúde, né? Eu vou repetir. O que adianta a gente pedir a Deus para ter saúde se a gente não cuida do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alimentação? O que adianta você orar para ser saudável se você sabe o que tem que fazer e não faz? Isso aí é colocar o poder de Deus à prova. Você come um monte de besteira, né? Tem gente até que às vezes come mesmo, come um monte de besteira, fuma pra caramba e às vezes fica aí anos sem passar mal. Mas a grande maioria tem problema de saúde por causa disso. E aí não adianta. Ah, Deus me salva, Deus me tira. Cara, é provar o poder de Deus. Pensa no povo de Israel que saiu do Egito, né? Quando eles foram libertos do Egito lá, Deus cuidou do povo de Israel dia e noite, né? Durante o dia ele colocava lá a barreira de nuvem para proteger do calor, durante a noite tinha a barreira de fogo para proteger do frio. Ele mandou maná para que o povo não morresse de fome, porque não havia comida no deserto. E ainda assim, o povo guardava, estocava maná com medo de que no dia seguinte não houvesse comida. E Deus falou para não se preocuparem com isso, porque haveria comida para todos os dias. Eles não tinham medo, porque não tinham que ter medo, porque não ia faltar nada. Cara, o Pablo na live, estava vendo a live do Pablo justamente falando sobre essa questão da confiança. Ele contou uma história, cara, foi até emocionante. Ele, cara, quase que chorou na hora ali, né? Tu viu que ele começou a lacrimejar, falando sobre o filho dele, Lorenzo, quando era mais novinho.
Acho que era o Lorenzo. Acho que era o Lorenzo, né? A gente tinha uns 4 anos de idade mais ou menos. Eles estavam na piscina de casa e estavam os dois do lado de fora. E aí o filho dele chamou ele para pular na piscina. Papai, vamos pular. E aí o Pablo falou, não, vai lá, pode pular sozinho. Só que a piscina era funda. E ele estava com medo de pular. Ele não sabia nadar. Ele insistiu, não, papai, vamos. E o Pablo falou, não, filho, pode ir, confia no papai, vai que o papai te segura, o papai te pega, o papai não vai deixar nada de ruim acontecer com você. E aí ele disse que a sogra dele apareceu na janela, estava vendo, e a sogra dele foi em um certo momento e falou que ele não ia pular, porque ele estava com medo. Você não está vendo que ele está com medo? Ele não vai pular. E o Pablo pegou essa energia que veio da sogra dele e usou para ativar o menino. Ele falou, você está vendo aí que a vovó falou? A vovó está falando que você não confia no papai. Você pode confiar no papai com a tua própria vida, que eu jamais vou deixar nada de ruim acontecer com você. E aí falou que o menino olhou para ele, papai, vou pular. Assim, ele não falou, né? Ah, papai, eu confio a minha vida em você, mas o gesto dele foi, então tá, papai, então eu vou pular. E aí foi correndo e se jogou. E o Pablo já foi atrás dele na mesma hora, pai, pulou e pegou ele também junto na hora que ia cair na água assim, né? E segurou. E cara, e aí ele falou que na mesma hora ele sentiu Deus falando com ele. É assim que eu quero que você faça comigo. Se joga. E aí eu parei para refletir sobre isso e, cara, isso deve acontecer assim com todos nós, né? Quem tem filhos ou até quem é filho, né, e precisa confiar nos pais. E eu lembrei que, cara, quantas vezes, não foi exatamente dessa forma, mas quantas vezes eu brincando com minha filha na piscina e ela pediu para, poxa, papai, eu posso pular, me segura? Cara, como ela confia, né? Como os filhos, principalmente na cidade, assim, pequenininhos, confiam que nós vamos estar ali para segurar, para poder, né, apoiar, para não deixar nada de ruim acontecer. E aí me vem até assim a Júlia, que é mais recente agora, mas a Sofia também fazia muito isso, mas a Júlia passou pouco da cidade, a Júlia está com 6 anos e ela agora já está dando pé na piscina aqui de onde a gente mora, mas até pouco tempo atrás ela não dava. E quantas vezes ela pedia para eu ficar ali segurando ela para ela se jogar? Porque ela confia em mim, porque ela sabe que eu não vou deixar ela se machucar, que ela sabe que eu não vou deixar ela se afogar. Isso é a maior prova de amor que existe, de confiança. E Deus quer que a gente seja assim com Ele. Por que a gente tem medo? Quando a gente pede a Ele, Ele mostra o caminho pra gente. Por que a gente não se joga? É preciso se jogar e confiar que Ele vai estar ali para segurar a gente. Ele não vai deixar a gente cair. Quando Ele for te chamar, quando Ele te escolher, Ele vai te apontar o caminho. Ele nem sempre vai revelar tudo o que tem à frente. Ou talvez talvez nunca revele tudo. A gente não sabe os mistérios de Deus, mas confia nele e vai seguindo passo a passo, que ele vai dizer o que é necessário para você fazer dia após dia. Ele vai te dar o que é necessário para você construir o que você precisa fazer dia após dia. Só que tem que confiar. Aí você pode se perguntar, Theo, mas eu tenho dúvida de como que eu vou exercitar essa confiança. Se joga. Se joga. Fecha os olhos, respira fundo e se joga, que ele vai estar lá para te segurar. E aí eu falei desse exercício da Júlia, eu comecei a fazer um exercício também de quando eu era criança, e eu lembrei de vários momentos em que meu pai sempre estava lá para me apoiar, para me segurar. Um pai que ama, uma mãe que ama, jamais, jamais vai deixar um filho se machucar. Jamais vai pedir alguma coisa com a intenção de machucar o próprio filho. E não existe amor maior do que o amor de Deus por nós. Se a gente sente medo, a gente cai. A gente sente medo é porque a gente não confia.
E mesmo que a gente caia, mesmo quando a gente ainda não confia plenamente, ele está lá, do nosso lado, para esperar a gente levantar. Ele não vai te levantar sozinho. Ele vai ficar te apoiando para você levantar. E quando você levantar, ele vai estar lá para te limpar, para tirar a sujeira das tuas mãos, para te ajudar, cuidar das tuas feridas e te mostrar novamente o caminho. Confia e vai. Assim, essa foi a palavra da semana. Acho que foi a mais curta de todas as que a gente falou aqui, né, desde o início do ano, mas eu acho que foi a mais profunda, cara, que mais me tocou, sabe, de verdade, assim, que mais me fez refletir muita coisa, muita coisa. E a gente às vezes coloca aí a prova, né, o poder de Deus sem saber. E aí às vezes a gente fraqueja na nossa fé. A gente não pode. Não pode. E a gente, quem tem filhos, pode pensar no exemplo do nosso amor pelos nossos filhos. Quem não tem, quem é filho, pode lembrar, né, como eu lembrei dos momentos aí, né, em que eu confiei nos meus pais para muitas coisas, eles estavam lá sempre, sempre. Cara, e Deus é assim. Deus vai estar sempre ali. Sempre. Não tem como, não tem como duvidar do amor de Deus e da segurança que ele dá pra gente. É isso. Eu vejo tudo isso aí, mas se fizermos perguntas, ou voltando desde o início, quando somos pequenos, ou como você falou, deu no exemplo da Júlia, é que nós não somos ensinados a termos essa confiança. Uhum. Na igreja, quem é religioso começa, não, tem a fé, mas como ter fé, a gente não sabe quem é Deus, a gente não tem contato com Deus, a gente não foi ensinado para ter esse contato com Deus, sempre tinha que ter os intermediários, né? Fazer essa intermediação com Deus, um pastor, um padre, não sei o que for, um religioso mais antigo. E isso nos deixou assim abandonados, porque a gente não tem essa. Como vai confiar se a gente não aprendeu a confiar? Como é que a gente vai ter essa certeza que a gente vai fazer aquilo e a gente vai ter sucesso naquilo se a gente não tem essa visão, né? E, e é o que falta nessas lideranças, nisso tudo, é exatamente essa continuação. Por exemplo, você está falando da Júlia, você tem que, no caso, ela não tem noção nenhuma de quem é Deus, o que é que Deus vai fazer por você. Então você tem que, no caso de confiar, não, pure que eu lhe seguro, e dando continuidade nessa confiança e de vez em quando ensinando, porque uma criança saber quem é Deus, por isso é que talvez até os religiosos não ensinam isso. Porque como é que você vai acreditar numa coisa que você não vê? Né? Quer dizer, eu pelo menos, eu hoje entendo mais isso hoje, né? Depois de 65 anos, cara. É que nós somos Deus em movimento. Nós somos Deus em movimento. Deus está dentro da gente. Então a gente é aquela, como a gente vê mais falar, tem a centelha divina dentro de nós. Mas mesmo assim a gente ainda duvida. Como é que uma pessoa que não tem conhecimento sobre isso vai confiar? Nem saber fazer perguntas faz. Né? Saber por que eu tenho que confiar, como é que eu tenho que fazer isso. Então a gente fica perdido. Isso como você está falando, talvez seja a coisa mais importante na vida da gente, é isso. É por isso que eu acho que foi muito, que me tocou muito essa semana, justamente por isso, porque essa analogia que foi feita, né, que a gente faz com o nosso amor com nossos filhos, com o amor dos nossos pais com a gente, e aí você consegue entender a profundidade, né, do amor de Deus e o quão a gente pode confiar nele, né, através desse amor. E aí acho que é importante que você falou que, por exemplo, a Sofia, que é a mais velha, né, tá com 13, ela tá nessa fase de questionar,
de questionar porque ela nunca viu Deus. Isso. E aí cabe a nós, E, né, aos poucos, ensinando para ela, né, colocando essa questão da fé, né, mostrando tudo que já foi realizado por Deus e é que ainda é hoje em dia, né, os pequenos milagres que às vezes a pessoa fala, hoje em dia não tem mais milagre. Claro que tem, todos os dias tem um monte de milagre aí. A gente acordar é um milagre, né? A gente levantar da cama todos os dias já é um milagre da vida. A gente pode deitar e não acordar, não levantar mais. é, E a Júlia também, desde pequenininho. A gente vai. E isso foi, cara, o ensinamento que eu tive com essa questão, né, justamente dessa comparação do nosso amor, eu já vou começar a usar com a Júlia. exatamente, é a Né? continuação, Não né? fiz com a Sofia, até dá para ter, inclusive, falar com a Sofia também, mesmo na idade que ela está agora, já dá para falar com ela também. E eu venho falando. Mas, cara, é o que você falou, a gente precisa também. Nós somos uma geração que está se levantando justamente para isso, para colocar na cabeça dos mais jovens, dos mais novos e até mesmo dos mais velhos que não tenham ainda essa É, relação com Deus, né? Justamente mostrar como Deus se manifesta e como Ele está agindo, como Ele age dentro de nós. É preciso a gente também, que já tem mais esse contato, mais essa confiança, colocar também. A gente precisa levar a palavra de Deus também à frente. é exatamente isso que a gente nunca tem, né? Pelo menos a gente que é religioso não tem isso. Eu até fiz uma anotação aqui sobre isso. A história dos líderes, né, que não incentivam, né, o crescimento do país, porque não colocam as pessoas a ter confiança no que se está fazendo. Já que a gente não está vendo confiança nele, que é o maior líder, como é que vai fazer? Entendeu? E outras têm os bloqueios. E nós temos bloqueio, né? A gente nunca teve aquele. Se a gente nunca teve um. A gente não sabe os bloqueios que a gente tem. São dezenas, né? E a gente não tem ideia do que é realmente a criação que a gente teve, até onde vai influenciar isso, né? Você ter uma confiança no pai, ser seguro pela mão do pai, o pai colocar no colo, isso tudo tem uma influência muito grande, né? E a gente não sabe por que tem hoje milhões, quer dizer, bilhões de pessoas que não acreditam, não têm essa fé, não tem nada disso. Exatamente pela falta de orientação também, né? Principalmente, você continuar com essa orientação desde os pequenos ali em frente e confiar na gente, depois ensinando que tem que confiar em Deus também, como tem em Marcos, né, que fala muito sobre a fé, move montanha, né? Uhum. E então essa confiança, a fé, acreditar na coisa que a gente não vê, né? Como é que a gente pode acreditar naquilo que a gente não vê? Hoje a gente está tão descrente com tanta coisa, está enganando a gente todo tempo, né? Aí a gente vai perdendo vai tendo medo de estar confiando em alguém, porque a gente não confia mais, né? A gente não tem mais. Aí aquele medo, antigamente eu não tinha medo de nada. Há uns 10 anos atrás, ela ela chegava para mim, não tem medo de nada não. Eu digo, pra que ter medo? Não tem medo de nada, não tem medo de fazer coisa nenhuma, tu se mete para fazer e tu faz, se for fazer trepar lá em cima num lugar sem uma segurança de nada, tu vai, não quer nem saber e faz. Eu digo, é a confiança que a gente tem que ter, né? A Sofia esses dias perguntou, né? Pouco tempo atrás, justamente essa questão de, exatamente assim, igual você falou, mas como é que eu vou confiar em Deus se eu não vejo? E aí eu usei a questão, eu ouvi em algum lugar, mas eu não lembro onde foi, e eu lembrei disso na hora, eu falei com ela. Falei, filha, você respira, não respira? É claro. Então, você consegue enxergar o ar que você respira? Você consegue enxergar o oxigênio que você precisa para poder respirar? Não. Você vive sem respirar? Não. E assim é Deus com a gente. Você não enxerga o ar, mas você sabe que ele está ali e você precisa dele para poder sobreviver. E assim é com Deus. É uma questão de você acreditar que ele está ali dentro de você e você precisa dele para poder sobreviver. Não sobreviver, né? Mas para poder viver no caminho correto. Até sobreviver também.
né? Mas eu não falei com ela nesse sentido, eu falei com ela de poder viver. E eu falei com ela da água também. O nosso corpo é 70% água. E a gente precisa beber água. E aí você tá com a água ali, a água já é incolor, mas você, tudo bem, você tá vendo a água no copo ali. Só que depois que você bebe a água, ela se mistura no corpo de uma certa forma que não dá mais para ver, né? Você sente, às vezes quando você tá com muito calor, você bebe a água, né, geladinha, você até sente a água descendo assim pelo corpo, né, daquela sensação de gostosa. E assim tem que ser com Deus. Você não vê, né? Você sente. Quando você, eu estou até arrepiado agora, porque você, quando realmente consegue, né, ter essa confiança, você conectar com Deus, você sente realmente a presença de Deus. Aí eu procuro passar dessa forma para ela. E ela vem cada vez mais, graças a Deus, aí confiando, né, no poder divino. Também a gente vê como é que Deus vai falar com a gente não vê Deus. Como é que vai saber que ele falou com a gente? Se aquela intuição foi ele falando com a gente, né? A gente não tem nem isso aí, porque também não se foi ensinado isso, né? Mas a história de beber água. Se analisarmos o que somos, como é que a gente vive, o que é que a gente precisa, a gente começa a entender o que é que a gente é, né? A outra parte de por que estamos aqui também é uma coisa também que é muito... eu vi esses dias lá, acho que foi dado no grupo, tem até o Brunet falando, que fala para descobrir o propósito, né? Sempre eu falo nisso aí, né? Aí ele fala que qual a habilidade natural que eu tenho, né, e que eu poderia fazer até de graça, né, sem ser pago por aquilo. É que a gente gosta tanto de fazer que a gente faz sem ser remunerado por isso, né. Aí vem, ele faz as outras perguntas. Essas perguntas todas têm que convergir para um canto só. Tem essa principal, né, que a gente faz. A outra é o que Deus me pediu para fazer. Se a gente não vê Deus, não sabe se Deus falou com a gente, como é que a gente vai saber o que ele pediu para a gente fazer? Isso aí não está dentro do entendimento de bilhões de pessoas, né? Isso aí não existe no entendimento dessas pessoas. Por isso é que a confusão está solta aí no mundo, né? Outra pergunta. O que as outras pessoas esperam de mim? Quer dizer, tem a primeira questão de a gente fazer aquilo que a gente faz até de graça. Ouvir o que Deus pediu e o que as pessoas esperam da gente para a gente fazer. O que os outros esperam que a gente fazer é que que nós tenhamos em relação a elas um nível de confiança, né? Que essa confiança possa aparecer de alguma forma, né? E aí a gente divide, como eu já falei, a gente vai perdendo a confiança nas pessoas, porque a gente é sempre muito enganado, né? Então, confiar só mesmo em Deus, né? Como é que a gente vai confiar em alguém? Tem que confiar só em Deus mesmo e a gente ir fazendo as perguntas. Por que eu tenho que estar confiando nessa pessoa? O que é que eu posso fazer sozinho que essa pessoa possa me ajudar, eu ter um crescimento, a não ser que ela seja paga para isso como um curso que a gente compra, né? E a outra também é o que o mundo precisa. O mundo precisa de tudo, né? Principalmente desse entendimento de saber que Deus existe, que nós somos Deus em movimento, e que Deus existe para ajudar, que é nosso Pai, que Ele nos protege e nos orienta em todo o que a gente está fazendo. Então, esses entendimentos não são fáceis. Não são mesmo. Se a gente não tiver uma orientação para estar perto da gente, como é que a gente vai descobrir também o propósito da gente? É que eu sempre falo, cadê meu propósito que eu não descobri ainda? Eu sei essa primeira pergunta, eu sei que eu tenho diversas habilidades que eu posso fazer, mas
como é que eu vou... Deus falou para eu fazer isso? Eu nunca senti isso, né? Em relação a essas habilidades, o que as pessoas esperam que eu faça? Bem, se eu fui contratado para fazer uma coisa, elas acreditam que eu vou resolver isso, né? É isso que elas esperam de mim. E a história do mundo precisa é muito vago, né? O que é que o mundo precisa que a gente possa fazer? Então, o propósito sendo procurado dessa maneira, eu não senti assim muita firmeza em relação ao que o Brunet falou em relação a isso, né? Eu acho que é mais um caminho, né? Mais para É, poder te mas ajudar a encontrar. pois é, esse convergir dessas perguntas não é fácil não, né? Para descobrir o propósito. Eu sei que é um caminho muito... Eu ainda nem, não tinha ouvido alguém falar em relação a isso. Ter esses caminhos, essas perguntas aí, né? Achei muito interessante até que eu estou trazendo agora para ver se clareia alguma Show. coisa. Agora, Mas, você tocou no assunto aí, né? Que assim, são bilhões de pessoas que não sabem. Mas eu também vejo bilhões de pessoas que não querem saber. não tem orientação nenhuma, não tem um líder, não Não digo tem... nem questão de orientação, eu digo de. São bilhões de pessoas que sabem que tem alguém para orientar, que sabem onde buscar alguém para orientar, mas não querem. Pessoas simplesmente não querem, porque não é fácil, cara. Não é fácil viver, né, no caminho de Deus. O caminho é estreito. E aí é aquilo que eu falei no início. Tem dois caminhos. Tem um caminho mais estreito, mas tem um caminho que é largo também, que é fácil. E não digo a maioria, mas uma quantidade enorme de pessoas prefere seguir pelo caminho mais fácil. Entendeu? Tem uma questão de atitude também que a gente vem falando. Tem pessoas que não querem dar o primeiro passo em direção a Deus. Tem pessoas que se dizem aí religiosos, né, como foi bem falado, mas são religiosos, mas não querem, de fato, seguir o caminho que Deus está pedindo para seguir. Porque sabem que não é fácil, é difícil, é muito difícil. Mas quando a gente confia, a gente faz assim mesmo, cara. E é o que eu estou fazendo. Eu estou seguindo o caminho. E muitas vezes dá vontade de desistir. Não vou dizer que não dá, dá vontade. Dá vontade de parar, de caraca, o que eu estou fazendo? Tá difícil. Mas é a questão que nós falamos também, é levantar todos os dias e fazer uma ativação e saber que tem que continuar seguindo em frente, independente de motivação ou não. E tem muita gente que não quer saber disso, cara, porque sabe que é difícil. Tem muita gente que não quer deixar os prazeres do mundo de lado, porque tem que deixar de lado. Muitos prazeres, não, eu não digo, pô, não posso ser feliz, claro. Quem vive com Deus é feliz. É a felicidade plena. Mas tem que abrir mão de muita coisa. Que a gente, é o que você falou, a gente vem acostumado ali, né, desde pequeno a viver com um monte de coisa que a gente acha que é boa, mas que na verdade não é. E tem que abrir mão disso. Anos vivendo ali é difícil. E muita gente não quer abrir mão disso. Abrir mão aí da, da traição, né? Das drogas, da bebida. É difícil, cara. Então, eu acho que assim, não é uma questão só de ignorância. Muita gente sabe como é que pode aprender mais sobre Deus, sabe o que tem que fazer para poder buscar mais, só que não quer. Simplesmente não quer. Eu sei que tem a parcela ali realmente da ignorância, né, que nunca ouviu falar. Tem gente que nunca ouviu falar sobre Jesus. Tem lugares no mundo que pessoas nunca ouviram falar sobre Jesus. Ainda hoje, século XXI. Mas eu não acho que seja a maioria. Entendeu? Acho que tem uma questão também de querer buscar.
de querer sair da inércia, de querer sair, né, das facilidades que o mundo apresenta ali. A questão de querer dar o passo também, em direção ao caminho. Entendeu? É muito Aí, em bacana. relação também a isso aí, o ambiente, as pessoas também não querem procurar entender, porque nunca foram ensinados que tem que, como é que progride. Progredir não é só, prosperidade não é só em dinheiro, né? Você tem que ter prosperidade na saúde, prosperidade no relacionamento, prosperidade nos bens, prosperidade em todos os meios, né? E é uma pessoa que vive eternamente naquele meio, os pais viveram sempre naquela dificuldade, naquela pobreza, naquela dificuldade de tudo, né? De ter uma água limpa. Então ela vai pensar sempre assim: eu nasci aqui, eu vou viver desse jeito mesmo, né? A Gabriela, né? Viver aqui assim porque não tem outra opção, né? De querer progredir, né? Aquele exemplo dos dois filhos que um era seguiu o exemplo do pai que era errado e o outro não seguiu o exemplo do pai que acreditava que aquilo era errado, né? E teve sucesso em outras coisas. Mas é sempre assim, falta, eu vejo muito isso, a falta de orientação, porque a gente não tem, como Jesus falava em parábolas, e isso é uma parábola muito grande para todo mundo como é que vai entender, né? Ele falava em parábola para os fariseus não entenderem, né? O que estava dizendo, eu estava explicando. Só quem tivesse um bom coração que ia entender. Mas é isso, a gente. Como é que vai entender uma coisa que a gente não vê, que a gente não sente, não ouve? Mas a tal da analisar quem que um povo, a maioria de um povo desse vai se analisar para entender isso, para acreditar que existe uma coisa superior, né, dentro dela e ela pode resolver tudo isso. A falta de orientação, a falta de. É cheio de bloqueio, é cheio de. Rapaz, como você falou, é complexo, muito complexo. Não existe facilidade nisso aí, não. Não. E outra que a Bíblia que foi escrita há muitos anos, ela tem, ela é atualíssima, né? Só que você tem que traduzir, você está lendo. Porque adianta eu conheço pessoas que um cara lá que diz aí que já leu a Bíblia talvez 80 vezes. Como é que ele leu 80 vezes se ele já devia estar num nível extraordinário, né? De entendimento, de ensinar. E você lê a Bíblia uma vez, eu acredito que já é muita coisa, imagina 80 vezes, cara. Não Cara, aí a questão da Bíblia, acho que não é só uma questão de leitura, né? é tradução mesmo. Outro dia o Pablo falou um negócio também na live que foi, achei sensacional. Que o Pablo é um cara que entende muito da palavra de Deus, né? Ele é teólogo e Exato. tal. Mas aí teve uma menina que fez uma pergunta para ele um dia, numa live dessas aí, e aí perguntou para ele como que ele decorou a Bíblia assim. Como Você ele falou da outra decorar a vez. Bíblia? E aí ele respondeu: não, eu não decorei a Bíblia. Eu Em vivo, prática. eu sigo a Bíblia, é diferente. Eu vivo o que está na Bíblia. E quando você vive, você aprende de verdade. Não é questão de decorar, é questão de você ler, você entender e fazer o que está ali. Você Praticar, seguir, né? Praticar praticar. mesmo. Se não tem É prática, você não aprende sensacional. nada. É que adianta. Você vai aprender Eu vejo a minha netinha lá, ela aprendendo a ler e escrever, ela já lê muita coisa, mas se ela não praticar, eu digo, você tem que fazer, escreva meu nome aí, você não vi você escrever meu nome, ontem eu falei com ela começou a falar meu nome, né? Ela foi escrever o meu nome sem problema. Né? Aí, a minha esposa acordou agora, que ela acordou já ouvindo você falar isso aí, já tá fazendo um jabá aqui. Aí, Que ela tem a minha esposa é professora, né? E ela tem um não, canal no Instagram que justamente ajuda aí os pais a cuidarem dos seus filhos, educarem seus filhos, ainda mais no dia de hoje, na questão do remoto aí na pandemia, né? E tá falando, já fala com ele aí pra mostrar pra netinha dele meu Instagram lá. Depois você procura aí. eu Cultivando entendi. Ideias Oficial. Mas é maneiro mesmo o Instagram, é muito maneiro pra criança, assim. Tem várias dicas legais, depois você vê aí. Qual é o Instagram que você tinha dito naquele dia? Aprendendo, uma coisa assim, né? É Cultivando Ideias Oficial. Cultivando ideia. Cultivando Ideias Oficial. Ela já faz o jabá aí. Vou anotar aqui. É muito bom. Pronto, anotei aqui.
Pois é, não é fácil, não é fácil não, e se uma pessoa começasse a ensinar isso aí pelo mundo afora, ajudava muita gente, né? Com certeza. Isso é, como está dizendo, essa tradução da Bíblia para os nossos dias, apesar dela ser atual demais, só que a gente não foi ensinado a entender a Bíblia como ela tem que ser entendida, né? Os nossos catequistas não nos ensinaram assim, pelo menos no meu tempo não, né? Era muito Cara, diferente. eu acho que a questão das igrejas também, né? Porque somos humanos, né? E eu acho que depende também das pessoas que estão ali na condução da palavra. Porque eu, por exemplo, eu sou católico, eu sou cristão. Eu estava até conversando com minha esposa sobre isso ontem, porque nós somos católicos, só que somos praticantes realmente da palavra. E muita gente, né, o católico tem a fama de não entender da palavra. É porque existe uma massa muito grande de pessoas que se dizem católicos, mas não praticam. Né? Não conhecem realmente a fundo a palavra, mas tem os católicos que praticam. Só que, aí, por exemplo, a gente vai em muitos lugares, pela nossa atitude, minha, da minha esposa, né, o conhecimento que a gente tem da palavra, que a gente vai falando, as pessoas, vocês são evangélicos? Ou às vezes, quando a gente fala que é católico, você assume, poxa, mas eu pensei que vocês fossem crentes. Pô, mas a gente é crente. É, Não, nós somos católicos, mas nós cremos. Nós somos evangélicos, porque a gente segue o evangelho. Não é porque a gente é católico que a gente não é crente, a gente não é cristão. As pessoas confundem muito isso. E assim, o nosso padre, o padre da nossa paróquia, cara, ele é sensacional. Ele é excepcional conduzindo a palavra. E muitas coisas que o Pablo fala, né, que a gente vinha seguindo o Pablo aí, o nosso padre ele fala na homilia. Às vezes até melhor do que o Pablo, muitas vezes melhor do que o não Pablo. tem dúvida. Da mesma forma que eu já visitei igrejas que o padre não consegue tocar É, da mesma espanta forma. os fiéis. Entendeu? Então acho que é uma questão também da pessoa que está ali conduzindo. Da mesma forma que a gente vê aí, né? Nós vemos notícias aí de padres, pastores aí que cometem coisas aí, né? Atrocidades aí. Cara, são seres humanos. Todos É isso passam por aí. erro, mas acho que depende muito da pessoa também. Né? Não é a instituição, né? A Igreja Católica ou Evangélica, né? A gente vê aí, né? Assembleia, né? Protestante, enfim, tem várias igrejas. Eu acho que todas têm um propósito maior que é Deus. A gente vê cada vez mais. Eu já vi pessoas. Eu mesmo já antes, quando eu não tinha um conhecimento tão profundo, eu acho que nem é tão profundo ainda assim hoje, tem que É, né? aprofundar muito mais. O conhecimento Mas quando é. eu tinha o conhecimento que eu tenho hoje, às vezes eu ficava falando, caraca, um monte de igreja, pô, igreja tal, igreja tal. E hoje eu já penso, graças a Deus, quando eu vejo mais uma igreja aberta. Eu já agradeço a Deus, independente de qual seja a religião, eu agradeço a Deus quando eu vejo mais uma portinha de igreja abrindo, porque são mais pessoas que vão estar sendo ali, chegando mais próximas de Deus. Mais uma oportunidade para mais pessoas chegarem mais próximas de Deus. E eu acho que esse é o Agora, propósito maior das igrejas. eu agora lembrei da história que tem. Sempre se comenta isso nos gurus aí todos. É que tem, se você procurar nos maiores bilionários do mundo, a maioria deles nunca foi numa igreja. Então, esse entendimento que ele tem que ter é você viver fazendo a coisa certa, né? Procurar os meios certos. E esse aí que é o meio de Deus. Tem que começar por esse entendimento. Você fazer a coisa certa, porque a coisa certa é a coisa de Deus. Você andar pelos preceitos de Deus, né? Seguir. O pessoal fala que não, aqueles 10 mandamentos já se transformaram em outras coisas, né? Só tem um mandamento hoje, né? Que é aquele amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Só existe esse mandamento hoje. Porque se fizer só esse, É, engloba tudo. aí a vastidão é grande. Mas essa história de não. Essas pessoas que já conseguiram tudo, são os mais ricos do mundo, eles nunca foram a uma igreja, né? Então, mas é só esse entendimento que eles tinham. Sei lá, que não foi um entendimento que eles absorveram dos pais, ou
de alguém que eles viram e não, é porque esse cara tem as coisas, eu vou ter as coisas igual que ele tem, vamos começar a fazer o que ele faz, né? O tal do modelar, né? Então, eu acredito também nisso aí, né? Que esse entendimento tem vários caminhos, quer dizer, esse é um caminho, né? Você for muito materialista, esse é um dos caminhos que existem para se ter isso. E seguindo, fazendo a coisa correta e multiplicando aquilo. É que nem tem o pessoal que os israelitas, né, tem os... Eu não estou lembrado do livro deles que eles têm, não é o Corão, não é o... Eles seguem que ele tem a prosperidade muito grande. Você vê que onde tem um judeu, o judeu é muito próspero. É a Aqui é um Torá. povo muito próspero, né, do que o judeu. É a Torá. Então, são essas coisas que a gente fica vendo os exemplos, vendo quem tem conhecimento falando, é muito importante esses esclarecimentos, né? Já que você não acredita em Deus, faça as coisas mais corretas possível que você acredita, né? Não vá fazer uma coisa errada, que isso aí não vai lhe levar para um lugar bom. Então, tem que fazer sempre o mais correto, e eu acredito que isso aí um dos principais ensinamentos de Deus é isso, fazer o que é correto. E amar a Deus é o que é o correto, amar o próximo é o que é o correto, né? Então isso vai tendo uma prosperidade, seja de que for em todos os âmbitos, né? A gente tem que se ater para isso e todo dia pensar nisso. Se a gente não pensar nisso, uma das coisas que eu vi esses dias também é você dizer obrigado sempre. E esse obrigado é um obrigado que tem que ser dito com o seu coração não bate milhares de vezes por dia, então você também tem que agradecer a Deus cada batida desse coração. Você está agradecendo. O coração bateu, obrigado, obrigado. Dizer obrigado sem fim. É melhor você estar dizendo obrigado do que você está vendo uma coisa sem futuro, olhar um zap, olhar um pessoal mostrando desse TikTok, eu nem acabei de saber como é. Mas é melhor você estar dizendo obrigado do que você está vendo uma coisa sem futuro, né? Com certeza. Uma das coisas que eu... Tem uma coisa que eu gosto muito de ver, até uma gaúcha, ela é muito envolvida na física quântica. Elaine Orives, não sei se você já... Fecha a porta aí, por favor, da cozinha. Falar. Né, Elaine Orives, eu acho ela fantástica, é uma mulher que conseguiu vencer e ela fala muito de Deus também, sabe? Fala demais de Deus. Ela tem uma técnica que chama técnica Hertz, ela misturou um bocado de coisa aí, tem até EFT, você ouviu falar em EFT, você tem os toques, né, que você toca na mão, toca na cabeça, toca no rosto, uns pontos de acupuntura. Pois é, então ela usa muito essa técnica em conjunto com outras, né? Então é muito interessante. Ela tem essa da técnica Haskell, ela tem uns programas que ela faz de 20 e tantos dias, um mês, ou você quiser faz todo dia. Muito legal mesmo. Muito você aprende a ter o amor de Deus, sem entender que a maior energia não é a maior energia. Depois do amor, você tem o amor, tem a alegria, que a energia é maior na alegria do que do amor, e tem a paz de Deus, né? Isso aí só quem teve foi quando estava aqui na Terra, foi Cristo, Buda, esse pessoal aí mais evoluído, né? Então é isso, meu amigo, eu não vou mais brincar aqui não, porque já é 6h10 você tem que fazer. Tem que acordar a Júlia, senão ela passa o dia dormindo. Nada, daqui a pouco ela tá de pé já aqui. Pois é, muito bom. Hoje foi... me deu assim uma visão muito compacta do que é essas coisas de Deus mesmo, né? Para mim também foi sensacional. Essa semana foi muito aprendizado. E hoje, principalmente, né? Conversando com você, a gente tem um entendimento mais aberto, mais natural e mais preciso, né? Do que tem que ser feito mesmo. Amém. Mas é isso, meu amigo. Vamos para frente, que hoje está começando o fim de semana. Vamos estudar. Temos que estudar hoje ainda. Bora. Tem umas coisas para fazer.
Pois tá bom sucesso aí nos seus estudos aí com as crianças. Deus abençoe muito vocês. O menino guarde sempre. Amém. Obrigado, irmão. Você também. Ficar com Deus. Obrigado também. Bom dia, bom dia.